Boa noite, meus queridos. O que estudaremos hoje, hein? Estamos num bloco, dentro da temática de ecologia. Lá na primeira aula de introdução à ecologia, que foi junto com a fotossíntese, para quem assistiu, vocês vão se lembrar que eu falo que dentro da biologia a gente trabalha diversos níveis de organização da vida. Desde a biosfera, os ecossistemas, coisas enormes, enormes em todos os sentidos. Um ecossistema é enorme no sentido, ele pode ser, né? Normalmente é enorme no sentido de tamanho mesmo, de área, de riqueza de vida, de elementos, das interações que ali vão existir. Mas a gente vai diminuindo na complexidade desses níveis de organização. O ecossistema, comunidades, populações, organismos. E o organismo, né, um lobo-guará, uma planta, um ser humano, por exemplo, ele vai ser composto por sistemas. Sistemas vão ser compostos por órgãos, por tecidos, por células, organelas, e assim a gente vai diminuindo cada vez mais. Por que eu estou falando disso? Porque dentro da ecologia, a gente tem vários campos. A ecologia é um campo, e dentro desse campo a gente tem recortes também. Então, a gente estudou ecologia de populações já. Quando a gente viu dinâmica populacional, quando a gente viu interações ecológicas, a própria dinâmica dentro de uma comunidade a gente estuda. Então, veja como a gente olha para as populações, ecologia de populações, ecologia de comunidades. E hoje a gente vai ter um olhar para ecologia de ecossistemas. Então, hoje a gente vai ter um olhar mais amplo que a gente já teve dentro dessa frente de biologia, a frente de botânica, ok? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai aprender os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. A biologia é a disciplina dos ciclos. Dificilmente em matemática, em física, em química, em história, a gente tem ciclos. O que é um ciclo? Uma coisa que se repete, se repete, se repete, se repete continuamente. O ciclo da fotossíntese, o ciclo da respiração celular, os ciclos biogeoquímicos. Muitos, muitos, muitos ciclos. As coisas em biologia, elas se repetem, se repetem, se repetem. E assim as coisas caminham. É uma coisa muito bela, uma coisa muito bonita. As coisas parecem que se encaixam perfeitamente. Claro que a perfeição é um conceito humano, né? Mas eu imagino que vocês entendam o que eu quero dizer. Tenho certeza, na verdade, que vocês entendem. Essa perfeição, ela é de fato muito bela, muito complexa, muito rica. E o que é um ciclo biogeoquímico? O ciclo é isso, né? Uma coisa que se repete. Mas o que é algo biogeoquímico? É claro que o bio vai se referir a aspectos biológicos, então tenho vida no meio, mas eu não tenho só vida. Não é simplesmente um ciclo biológico, é um ciclo biogeoquímico. Então eu vou ter aspectos geológicos, rochas, solo, e eu vou ter aspectos químicos, compostos, processos, reações. Então, ciclos biogeoquímicos. Quais ciclos a gente vai ver? A gente vai ver o ciclo da água, a gente vai ver o ciclo do carbono e a gente vai ver o ciclo do nitrogênio. A gente vai do menos complexo, ou seja, do mais tranquilo de entender, do menos rico em quantidade de elementos, até o mais complexo. Então, se preparem. Em lousa, a gente vai ver dois. E o terceiro eu vou projetar para vocês, por motivos de que eu perderia bastante tempo desenhando, porque são vários elementos lá no ciclo do nitrogênio. Então, aguardem. Okay? E normalmente, né, como sempre, a complexidade acompanha a beleza. Então, o ciclo do nitrogênio é lindíssimo. Como se dá o ciclo da água, o ciclo hidrológico? Então, vocês podem observar, vou abrir aqui para eu me ver, para ver se eu vou tampar a luz. Vocês podem observar nesse belíssimo desenho aqui, coisa mais linda do mundo. Uma árvore, né, representando a vegetação. Poderia colocar aqui um animal também. Mas é muito triste para a gente, animal, os ciclos, porque os animais normalmente eles não são tão importantes nos ciclos biogeoquímicos. Eles são importantes porque eles participam, mas eles não são fundamentais como os vegetais são. Vamos lá. Os ciclos eu gosto de começar entendendo eles sempre de cima, ou seja, da atmosfera. Eu sempre vou ter essa relação. A atmosfera, a coisa entra no ciclo, passa pelos seres vivos,
Pode passar pela terra, pela água, enfim, e volta para a atmosfera. Eu gosto de começar da atmosfera. Eu tenho água na atmosfera. H2O, principalmente na forma de vapor, as nuvens. E o que vai acontecer quando essas nuvens ficam muito carregadas? Quando eu tenho muita água na forma de vapor, quando eu tenho muita água na atmosfera. O óbvio acontece. Muita água acontece o que vocês chamam, nós, né, chamamos de chuva. O nome bonito da chuva é precipitação. Essa chuva ela pode cair em corpos d'água e ela pode cair na terra. A gente tem outras maneiras dessa água vir para o ciclo também. No Brasil, as outras maneiras não são tão comuns. Que tipo de outras maneiras eu estou falando? Da água derretendo e escorrendo da geleira, por exemplo, não é comum no Brasil. Da água precipitando também, só que na forma de neve, na água em estado sólido. Também não é comum no Brasil. É muito raro acontecer. Quando acontece é lá no extremo sul do sul, da região sul. Então a água precipita. A água precipita para os corpos da água e para a terra. E o que vai acontecer a partir de agora? A água pode ficar no estado líquido ou a água pode infiltrar. Quando ela cai na terra, vocês já devem ter percebido isso, na cidade onde a maior parte das pessoas vive, realmente a Nações Unidas que o diga, a água cai e fica em cima da terra, fazendo enchente, ou outras coisas do tipo. Mas quando ela cai na terra, quando ela cai na grama, ela infiltra. E vai lá para lençóis freáticos, por exemplo. Ela vai para o fundo da terra, como diria o Guilherme Arantes na música A Água, Planeta Terra. E aí? É um ciclo, então a gente tem que voltar para o ponto de partida, a gente tem que voltar para a atmosfera. Por que eu desenhei os vegetais? Por que eu desenhei os animais também? Porque a gente vai consumir essa água. Os vegetais vão absorver a água através das suas raízes e nós, animais, também beberemos água. Pegando do rio, pegando da lagoa, pegando dos corpos d'água em geral. Alguns animais não bebem água, eles simplesmente comem fruta. Todo ser vivo precisa de água, mas nem todos bebem água pura. Muitos primatas, por exemplo, eles simplesmente comem muita fruta, então eles não precisam beber água, porque eles já têm toda a água que eles precisam dentro dos frutos. Ok? Por que o ciclo da água é muito simples? Gente, eu fico fazendo um tique assim, porque essa camiseta aqui ela é um pouco ruim. Por que é um ciclo? Porque ele termina. E como essa água volta para a atmosfera? Das mais diferentes formas. A partir dos vegetais, a água vai voltar através da transpiração. Mas não só assim. A partir dos corpos d'água, a água vai voltar através da evaporação. Também podem ter outros intermediários ali, por exemplo, a gente urina e a nossa urina ela evapora, então não é algo direto. A gente também transpira, a gente soa, né? E a gente pode ter outros fenômenos menores assim. Mas o básico é a água precipita na forma de chuva ou na forma de neve e ela evapora a partir dos corpos d'água e a água é transpirada principalmente pelos vegetais, principalmente pelos vegetais de grande porte. Como curiosidade, uma árvore de grande porte ela pode eliminar, na forma de vapor, 1.000 litros de água num dia só, certo? Então, quando a gente pensa em mudanças climáticas, quando a gente pensa em calor aumentando na região de São Paulo, o regime de chuvas ficando cada vez menor, a gente pode relacionar isso com desmatamento na região amazônica, por exemplo, que é algo histórico, né? Não é de hoje, infelizmente, e não é algo também que parece que vai melhorar tão brevemente, certo? Ciclo da água, acho bem tranquilo. Ciclo da água ou ciclo hidrológico, posso chamar das duas formas. Eu vou buscar usar este desenho
para explicar o ciclo do carbono. E lembre-se, dúvidas, anota no papelzinho ou já manda no chat, que a gente retorna. Um minuto. Ciclo do carbono. A gente tem também o ciclo do oxigênio, mas, assim como a fotossíntese e a respiração celular são processos complementares e contrários, então, na fotossíntese eu consumo carbono e libero oxigênio, na respiração celular eu consumo oxigênio e libero carbono. Assim é o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Se vocês tiverem, eu não vou explorar o ciclo do oxigênio, porque seria basicamente falar o ciclo do carbono ao contrário. Onde está entrando carbono, está saindo oxigênio. Onde está entrando oxigênio, está saindo carbono. E assim é. Então eu vou trabalhar com o ciclo do carbono, que é o mais comum de cair no vestibular. Da mesma forma, eu gosto de começar o ciclo do carbono a partir da atmosfera. Como curiosidade, o gás carbônico ele não é abundante na atmosfera, ele é menos de 1%, na verdade. Mas, mesmo em pequenas quantidades, ele pode contribuir bastante em questão de efeito estufa e intensificação do aquecimento global, ok? Pode parecer bobo isso, mas é muito importante. Então, eu estou substituindo minha nuvem aqui de chuva. É claro que o carbono não vai cair na forma de chuva, mas eu vou usar didaticamente a nuvem para representar a atmosfera e o carbono, ok? Como o carbono entra no ciclo? É uma pena que a gente está virtualmente, essa aula é muito gostosa de estar presencialmente. O carbono vai entrar no ciclo principalmente pela fotossíntese. É uma falhada aqui. Principalmente pela fotossíntese. Porque a gente sabe que na fotossíntese a planta utiliza do carbono para construir moléculas de glicose, moléculas de açúcar, que ela vai usar para o próprio alimento e para fixar nos seus tecidos, para crescer, para se desenvolver. Beleza, e aí? Aí o carbono ele pode voltar diretamente já a partir da planta, porque a planta respira. Lembre-se, a fotossíntese não é a respiração da planta. A planta faz fotossíntese e a planta também respira. E a coisa continua. Eu, serelepe que sou, adoro uma manga. Aí eu vou lá e vou comer uma manga. Nem vou perder tempo de escrever aqui a alimentação. Nossa, como assim a manga vem da fotossíntese? É claro, tudo da planta veio da fotossíntese. Todos os tecidos da planta, a flor, o fruto, o xilema, o floema, as folhas, eles têm que vir da fotossíntese. É claro que não simplesmente fotossíntese. A fotossíntese vai ser as moléculas de carbono, né, que elas vão sendo fixadas na fotossíntese, elas vão sendo combinadas com outras moléculas para formar diferentes moléculas que vão formar diferentes tipos de compostos e que vão ser capazes, depois de muitos processos, formar diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de órgãos. Então, tudo da planta veio da fotossíntese em última análise. Eu vou lá e como uma manga, eu como um produto da fotossíntese. Então, o carbono que veio lá da fotossíntese está sendo assimilado por mim, ser humano, ou animal em geral. E aí eu respiro também, vocês sabiam? Além da respiração, que eu e esse pé de manga têm em comum, a gente tem outro fator que a gente compartilha. Tanto eu quanto o pé de manga, a gente morre. Um dia a gente morre. E quando a gente morre, a gente é decomposto. E quando a gente é decomposto, carbono também é liberado.
gente poderia parar o ciclo por aqui. O carbono é fixado, ele entra no ciclo através da fotossíntese, e ele volta através principalmente da respiração, mas também da decomposição. Dá para continuar? Dá. E isso tem tudo a ver com nós seres humanos. Essa segunda parte, um pouco mais sombria. Por quê? Vocês devem saber, vocês também não sabem, isso não é algo que todo mundo tem na cabeça na hora, os combustíveis fósseis, eles são fósseis. O que significa que eles surgem a partir de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. O combustível fóssil, o petróleo ou carvão mineral, eles são combustíveis fósseis. O carvão mineral são plantas que viveram há milhões e milhões de anos e se decomporam em típicas. O petróleo, a mesma situação. Plantas, animais que se decomporam em situações atípicas. A gente tem até aquela piada famosa de que os dinossauros de brinquedo, que são feitos de plástico, eles são feitos de dinossauro, porque o plástico veio do petróleo, e o petróleo pode ter vindo de dinossauros, inclusive, mortos há milhões de anos atrás. Então, a gente poderia, sim, pensar em combustíveis fósseis sendo utilizados e carbono voltando à atmosfera através da queima, da combustão. E é claro que a natureza, que parece sempre tão equilibrada, a partir dessa ação humana que está despejando carbono excessivamente e de maneira nada natural na atmosfera, desequilibra esse ecossistema, ou essa biosfera de modo geral, né? O planeta como um todo, se a gente pensa em aquecimento global, intensificação do efeito estufa. Ok? Esse é o ciclo do carbono. Acho também que não é... Achei ele muito bonito e ele é muito autoexplicativo até. A gente sabe que o carbono entra na fotossíntese, a gente sabe que a gente respira e libera carbono. Vamos para o ciclo do nitrogênio? Só um minuto. Vitória, por favor. Pessoal, dê parabéns para a Vitória, que é aniversariante. Ela vai fazer aniversário amanhã, vai fazer 24 anos. Muito bem vividos. Diga-se. Vocês vão perceber que o ciclo do nitrogênio é bastante complexo. E por isso que eu preferi não desenhar na lousa hoje, para a gente não perder tanto tempo. Ué, cadê? Eita, será que não foi? Ih, travou? Não, não tem problema, eu abro outro aqui no Google. Se for, você pode apresentar. Se não for, eu abro outro aqui, não tem problema. É assim, né? Quem sabe faz ao vivo. E aqui? Acho que não foi lá. Mas não tem problema, não. Enquanto ela reinicia para ela abrir os exercícios para a gente depois, eu vou apresentar aqui o ciclo do nitrogênio que eu peguei no Google, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu ver, tá. Então percebam a complexidade desse ciclo, e coisa mais bonita. Vou fechar a minha câmera, pode ser que fique ruim para o pessoal aí. Eu gosto de começar da atmosfera. Então, o nitrogênio está abundante na atmosfera. E eu pergunto para vocês, qual é o gás mais abundante na atmosfera? Muita gente pensa no oxigênio, porque a gente respira. Muita gente pensa no carbono, por causa do aquecimento global, do efeito estufa. Mas o gás mais abundante da atmosfera é o tal do nitrogênio. E olha que coisa maluca. O nitrogênio, ele não pode ser utilizado diretamente pelos seres vivos. Não é louco? É o gás mais abundante. Quase 80% da atmosfera é nitrogênio, N2. E os seres vivos, em geral, com algumas exceções que a gente vai conversar, os seres vivos, em geral, eles não conseguem pegar esse gás nitrogênio que está na atmosfera e usar.
Então, as plantas, elas não conseguem pegar o gás, o nitrogênio, sozinhas, pelo menos, e usar. Só alguns micro-organismos muito específicos vão ser capazes de pegar esse nitrogênio e fixar ele, trazer ele para o ciclo da vida. Quem? Existem algumas, então eu vou acompanhando aqui com a seta, a fixação, trazer o nitrogênio para o ciclo da vida, é feito por bactérias. Bactérias fixadoras de nitrogênio, que vivem tanto nos nódulos de raízes de leguminosas, como o feijão, por exemplo, e também vivem no solo, outro grupo. Então, a gente tem, não vou trabalhar com espécie, a gente pode até citar algumas espécies e tal, mas não vou me preocupar em citar espécies e tal, com tantos detalhes, sempre que o ciclo já é complexo, entender o ciclo é o mais importante. Então, a gente tem bactérias que vivem em associação com as raízes de diferentes plantas, que são o que constitui um mutualismo, né? A gente pode relacionar com outra aula de ecologia. As plantas precisam dessas bactérias e as bactérias precisam dessas plantas. E a gente também tem bactérias que vivem no solo diretamente. O que nos interessa é essa parte, pelo menos por enquanto, é essa parte aqui de baixo. As bactérias que vivem no solo. Essas bactérias que vivem no solo, elas vão usar, não porque elas são boazinhas, elas não estão, gente, lembrem-se sempre daquela frase que eu sempre digo, a natureza ela não é romântica. As bactérias vão fixar o nitrogênio e vão permitir que a vida, do jeito que a gente conhece, exista. Mas elas não fazem isso porque elas são boazinhas. Elas fazem isso porque elas estão fazendo para elas. Elas estão usando o nitrogênio. E não por coincidência, mas, digamos assim, sem querer, o nitrogênio fica disponível depois na forma de amônia, que é uma molécula que já pode ser usada. Mas normalmente não é, porque a amônia costuma ser tóxica. E aí, o nitrogênio, o gás nitrogênio que foi transformado em amônia por um grupo de bactérias, essa amônia vai ser transformada em nitrito por outro grupo de bactérias. Então, a gente tem várias etapas nesse ciclo do nitrogênio. O N2 é transformado em amônia, a amônia é transformada em nitrito, que não costuma ser utilizada, porque também não é tão aproveitável, e o nitrito é transformado por outras bactérias em nitratos. E esse nitrato, de fato, é o que as plantas mais adoram e mais amam. Então a gente entra aqui nos nitratos e agora as plantas vão se esbaldar, principalmente aquelas que não têm associação com bactérias nas raízes. Então elas dependem dessas bactérias do solo, elas não têm as parceiras aqui para fortalecer. A planta vai absorver esses nitratos pelas raízes, vai utilizar no seu metabolismo e vai fixar esse nitrogênio também nos seus tecidos e nos seus mais diferentes nas suas mais diferentes moléculas. A gente tem nitrogênio, só lembrando, a gente tem nitrogênio em proteína, a gente tem nitrogênio no DNA, no RNA. Então, a gente tem nitrogênio nas coisas mais importantes. Lembrando, toda enzima é uma proteína, e as enzimas são fundamentais para a vida de qualquer ser vivo. Então, olha como esse N, né, parece pouca coisa, mas esse N é muito importante, esse nitrogênio é muito importante. As plantas têm o nitrogênio, conseguiram, já entendemos como elas conseguem. Mas como nós, animais, que também precisamos do nitrogênio, conseguimos, da mesma forma que a gente consegue carbono. A gente come as plantas ou come animais que comem plantas. E aí, da mesma forma que acontece no ciclo do nitrogênio, quando as plantas morrem, quando os animais morrem, quando qualquer ser vivo morre, eles são decompostos. E na decomposição, a gente tem liberação de compostos nitrogenados. E aí a gente volta para o ciclo. E aí você pode estar perguntando, ok, o que acontece? Mas como que esse nitrogênio volta para a atmosfera? É um ciclo, afinal. Perfeitamente. Em determinada etapa desse mini ciclo que a gente tem aqui, amônia, nitrito, nitrato, amônia, nitrito, nitrato, os compostos nitrogenados são desnitrificados por outro grupo de bactérias. E esses compostos nitrogenados que estão no ciclo, eles voltam a ser gás nitrogênio e voltam para a atmosfera. Olha que coisa perfeita. É lindo, não é lindo? O gás nitrogênio está na atmosfera, ele é fixado por o grupo de bactérias A. Como curiosidade, vou falar esse primeiro grupo. É o grupo de bactérias Rhizobium, tá? Vou até escrever aqui. Porque eles realmente são os mais citados, são mais famosos. Rhizobium.
diferentes espécies do gênero Rhizobium, por isso esse SPP. E aí, esse nitrogênio que foi transformado em amônia, agora, que é fixado, foi transformado em amônia, agora a amônia vai ser transformada em nitrito. O nitrito vai ser transformado em nitrato. O nitrato vai ser absorvido. E esse nitrato já pode ser mandado de volta para a atmosfera. Dentro das plantas, vai ser utilizado. Os animais vão se aproveitar das plantas e quando todo mundo morrer, através da decomposição, compostos nitrogenados voltam para o ciclo. Esses compostos nitrogenados também serão, em determinado momento, desnitrificados. Então, tudo fecha, tudo muito bonito, tudo muito belo, tudo muito rico. Diferentes grupos de bactérias, então um ciclo muito complexo, um ciclo muito interessante, um ciclo que a gente tem que pegar e falar, não, pera lá, esse ciclo aqui você tem que pegar para estudar. O da água, você olha, você me viu explicando, tranquilo. Você me viu explicando do carbono, tranquilo. Esse ciclo do nitrogênio, não se assustem se vocês estão assim, meu Deus do céu. O ciclo do nitrogênio ele é complexo, mas ele é muito lindo. Assim como a maior parte das coisas na biologia. Certo? Então, terminamos aqui em conteúdo. Eu adicionaria, talvez, acrescentaria, que a gente também tem problemáticas. Assim como na questão do carbono, a gente pode pensar em combustíveis fósseis, na questão do ciclo do nitrogênio, a gente pode pensar que o ser humano, ele produz fertilizantes, sim, produz coisas de nitrogênio. Vocês viram que o nitrogênio é muito importante para as plantas crescerem. A gente adora que a planta cresça, principalmente as que a gente come. Então a gente vai lá e fabrica na indústria fertilizantes nitrogenados. A gente vai e taca um monte de nitrogênio. O que acontece? É claro que gera um desbalanço do nitrogênio de modo geral. Isso pode ser ruim. Por quê? Tudo que gera um desbalanço normalmente vai ser ruim, mas a gente pode pensar especificamente num fenômeno que, depois que a gente entope nossas pastagens de nitrogênio, fertilizante nitrogenado, isso vai ser lavado pela chuva e vai chegar em um corpo d'água, um lago, uma lagoa, um rio. O que pode acontecer? Eu tenho muito nitrogênio. Quem que vai se aproveitar disso? Principalmente micro-organismos fotossintetizantes. Sabe o que vai acontecer? A gente lembra das aulas lá do começo do ano, as aulas de eutrofização, por exemplo. A gente poderia até pensar na tal da maré vermelha, um pouquinho também, mas a gente vai ter esses booms de micro-organismos que vão causar um desequilíbrio enorme ao ecossistema. Show? Para a gravação aqui. Dúvidas, por favor, senão a gente vai para o exercício.